E eu estava lá e o vi. E ele declamou uma poesia lá. E eu falei assim, o senhor não pode deixar de ir lá na nossa igreja para apresentar essa poesia. E ele veio ao meu convite. Queria muito agradecer, viu? Vamos ouvir. Peço que alguém acenda todas as luzes aqui, para que a gente possa ver bem aqui. Acender a luz da igreja aqui, por favor. Obrigado. Vamos ouvir aqui o nosso irmão visitante que vai declamar uma poesia. Vamos ouvir. Deus abençoe. Meu irmão, fique à vontade. Não faz mal que demore um pouquinho, não. Pode. Depois eu sei, eu estava lá. Não, porque eu quero declamar essa poesia, mas lá eu declamei ela de um jeito. E aqui eu quero declamar ela de outro jeito, né? Porque eu quero chamar aqui duas pessoas aqui junto comigo. Porque eu vou fazer um comentário, que esse comentário vai ser incluído na poesia que eu vou declamar, né? Então eu queria chamar aqui o irmão, vou chamar o irmão lá de óculos, lá em cima. Isso. Fica aqui do meu lado direito, do meu lado esquerdo. Agora eu queria chamar também uma senhora aqui. Eu vou chamar a irmã aí. Fica aqui do meu lado. Aqui. Agora, meus irmãos, eu quero fazer uma pergunta para os irmãos. E eu quero que os irmãos me respondam com sinceridade. Por uma causa, os irmãos conhecem bem esses dois irmãos que estão aqui junto comigo? Conhece, né? Mas eu não conheço. Que é a primeira vez que eu estou vendo eles aqui. Mas eu vou fazer outra pergunta. Os irmãos sabem do passado desses dois irmãos? Antes deles se converter e entregar a sua vida a Jesus? Não? Nossa, irmão. Pois eu conheço o passado desses dois irmãos. Esse irmão aqui, meus amados irmãos, há uns 100 e poucos anos atrás, ele era cangaceiro de Andões Servino. Esse homem ele matou muita gente ali no sertão pernambucano. Era um homem de coração frio. Ele não tinha piedade. Ele matava as pessoas sem maior constrangimento. Ele era o braço direito de Antônio Servino. Tudo aquilo que Antônio Servino mandava ele fazer, ele fazia com amor. Ele executava a pessoa. Ele executava a pessoa com amor, né? Mas num certo dia, um senhor já de idade foi na delegacia. E lá ele denunciou ao delegado aonde estava o bando de Antônio Servino acampado. E o delegado reuniu ali um batalhão de soldados e foi até aquele lugar determinado que aquele homem falou. Chegando lá, estava o bando de Antônio Servino lá. Então, naquele momento, houve um tiroteio, era bala para todo canto. Muitos soldados morreram. Mas a maior parte da turma de Antônio Servino morreram assassinados. E os que sobraram fugiram para um canto, outro para outro. Principalmente esse daqui. Mas ele guardou uma mágoa muito grande dentro do coração dele. Né? Foi que ele ouviu dizer, pensa bem, ele ouviu dizer que o pai desta senhora aqui, que tinha denunciado a delegacia onde estava
o bando de Antônio Sevino, né? E ali houve uma grande reunião, né? E ele foi... Deixa eu ficar assim. Ele matou o pai dessa senhora aqui. E um certo dia, o pai dela convidou a mãe dela para ir pescar. E eles foram na beira do rio pescar, e ele soube e foi atrás. Chegando na beira do rio, estavam os três lá na beira do rio. O pai dela e a mãe dela pescando, e a menininha, que era ela, que ela tinha 2 aninhos naquela época. E ele ficou de longe, esperando uma oportunidade para matar o pai desta mulher. Ela, inocente, ali brincando, não sabia de nada, não sabia que o pai dela estava quase nas últimas. Bom, e ele esperando uma oportunidade, até que o pai dela saiu, rio acima, né? Chegou lá, ele saiu atrás e matou o pai dela. O pai dela se chamava João Caboclo. Era um homem muito querido daqueles fazendeiros, daqueles coronéis de engenho. Então houve uma grande perseguição atrás desse homem. Até que um dia ele foi preso. E na prisão ele ficou 8 anos. Ao terminar os 8 anos, ele foi solto. Então ele começou a procurar serviço para um canto, serviço para outro, mas não achava, porque ele não tinha ofício nenhum. O único ofício que ele sabia fazer era matar. Ele foi. Ele já adquiriu um revólver, foi na cintura e já saiu à procura de alguém para assaltar. Foi onde ele chegou em frente de uma casa muito bonita, um palácio, e ele ficou ali olhando a estrutura daquela casa. Então o dono da casa estava reunido com a família, almoçando, e ele viu esse senhor lá no portão. Ele levantou da sua cadeira, foi lá e falou para ele, falou, moço, foi Deus que mandou o senhor aqui. O senhor chegou numa hora boa. Entra para dentro, vamos almoçar. Ele entrou. Almoçaram, né? Almoçaram e ficaram ali conversando, até que deu ali por umas 5 horas. O dono da casa tinha 3 filhas moças. Ali, por umas 5 horas, essas moças foram se trocar, arrumar, que eles iam para a igreja, que eles eram evangélicos. E o pai da moça convidou ele para ir na igreja, ele topou. E ele foi, né? Mas naquela época, a turma chamava os crentes de... Como é que fala aquela época? Não. Protestante. Era protestante, né? E ele ouviu dizer também que quando o pastor dava com a mão para o povo levantar para orar, mandava fechar os olhos, nisso aparecia um bode preto, e ele falou para uma boa oportunidade, a hora que esse bode preto aparecer, eu vou matar o bode preto, vou matar o pastor da igreja e vou embora. Vou na casa do homem, roubo o que ele tem e pronto, tudo certo. E ele chegou na igreja, que estava vazio, não tinha quase ninguém, foi enchendo, daqui a pouco a igreja lotou, igual está aqui. Né? A igreja lotou. E atrás dele sentou 2 moças. Quando as moças olhou bem, falou, que colosso de revólver bonito que esse homem tem na cintura. Né? E ali, parou, o pastor foi no púlpito, né? Abriu a Bíblia e leu em São João 3,16, onde diz o seguinte, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.
ele leu só este versículo e trouxe a mensagem. Terminando a mensagem, ele deu com a mão para o povo levantar. O povo levantou, mandou que fechasse os olhos, eles abaixaram a cabeça e ficaram com os olhos fechados. Mas ele continuou de pé olhando para o pastor, para ver a hora que o bode preto aparecia. Ele queria matar mesmo o bode preto e o pastor da igreja. E o pastor fez aquela oração longa, aquela oração comprida, e terminou a oração. O bode preto não apareceu. Ele perdeu a oportunidade de matar o bode preto e o pastor da igreja. Então o dono da casa onde ele estava hospedado falou para ele, falou, olha, moço, não sei onde é que o senhor mora, já está tarde da noite, o senhor sair por aí é perigoso, que tem muita gente assaltando por aí de mão armada. E ele era um dos tais. Ele era um assaltante também. Mas o dono da casa não sabia. Então ele foi na casa do homem. Chegando lá, a mulher falou para o marido, falou, bem, enquanto vocês ficam aí conversando, eu vou lá na cozinha fazer um lanche para nós comer, que nós saímos daqui, não jantemos, né? Então eu vou fazer um lanche para nós comer. E ela foi. Ficaram ali conversando. Daí ela chegou com o lanche, pôs lá na mesa. Ele ia orar. Uma das moças falou, não, pai, vamos fazer o seguinte. Antes do senhor orar, nós vamos cantar um hino. Então eles cantaram esse hino nas 4 vozes. Uma das moças cantava contrato, uma soprano, uma fazendo tenor, e o velho fazia baixo. Então eles cantaram aquele hino 306 do cantor cristão, que diz o seguinte, os caminhos ímpios do mundo deixei, jamais nele eu vou seguir. Seguirei Jesus com a minha cruz para o caminho que ao céu conduz. Ele acabou de ler, acabar de cantar esse hino. A dona da casa falou para ele, falou, olha, você vai dormir nesse quarto aqui. Isso aqui é quarto de hóspede. Aqui tem esse banheirinho. Se o senhor quiser levantar de noite, o senhor levanta, vai lá e usa esse banheiro. Bom, foram deitar. Ele sentou lá na beira da cama, ficou pensando a vida dele. Ficou mais ou menos umas 2 horas pensando. Ele pensou, eu não quero saber não, eu vou matar essa turma e vou roubar o que eu tenho e vou embora. Levantou e foi. Chegou perto da porta, quando ele levou a mão na maçaneta da porta para abrir a porta, veio aquele hino na mente dele. Os caminhos ímpios do mundo deixei, jamais nele eu vou seguir. Seguirei Jesus com a minha cruz para o caminho que ao céu conduz. Ele volta para trás, senta na cama de novamente e fica pensando. Mas parece que ele ouve uma voz que falava assim, ô meu, vai amarelar agora, senhor? Levanta, rapaz. Vai lá, mata esse povo. Rouba o que ele tem e vai embora. Ele levantou de novamente e foi. Mas chegando na porta, ele leva a mão na maçaneta. Aquele hino veio na mente dele novamente. Ele voltou, sentou. Passou a noite inteirinha sentado, não dormiu. Foi aonde ele veio se converter. E ele se convertendo, ele se tornou uma nova criatura. Um homem alegre, bondoso. Ele já saiu para as ruas, procurando alguém, mas não mais para matar, para evangelizar. E falar para o povo o que Deus tinha feito na vida dele. Né? Bom, mas Deus, quando chama uma pessoa, ele chama aquela pessoa por inteiro. Né? Assim como Deus mudou o nome de Abraão para Abraão, mudou o nome dele também. Como é o nome do senhor? Então, o nome dele no passado era Narciso Nemes de Almeida. Hoje, ele se chama Oswaldo.
Mas uma coisa interessante é que, antes dele se converter, ele já era uma pessoa religiosa. Presta bem atenção. Quando ele matava uma pessoa, ele rezava um Pai Nosso, uma Ave Maria, acendia uma vela e dizia que aquela luzinha ia iluminando a alma daquele homem até chegar no purgatório. Chegando no purgatório, aquela alma era purificada, dali subia para o céu. Mas Deus deu uma bênção tão grande para ele, que hoje ele é membro dessa igreja batista. Agora vamos pensar bem, rapaz. E a orfanzinha, que tanto sofreu na sua adolescência, na hora que ela precisava mais do pai, do achego, do amor, do carinho, este assassino mata o pai dela. Daí começou uma grande perseguição na vida deste homem outra vez. Né? Este homem vai preso e ele ficou preso muito tempo. Agora, a orfanzinha ficou sem o pai, sem a mãe, no Rio de Janeiro. Ela não tinha nenhum parente, nenhum irmão, porque ela era filha única do casal. Mas Deus também tinha um propósito na vida desta criança. Né? E quando ela completou seus 15 anos de idade, ela fez uma linda festa. Na festa dela tinha de tudo. Como ela não era crente, né? Na festa dela tinha de tudo. Tinha cerveja, tinha chopes, tinha de tudo que você procurava, tinha. Né? E ela convidou 15 moças, na idade dela, que ela estava completando seus 15 anos, e aquelas moças veio com vestuário verde, igual a irmã aí, ó, um vestuário verdinho, né? Que o verde é esperança, e ela tinha esperança de ser alguma coisa no futuro. Né? E ela com um lindo vestidão branco, vestido da pureza, né? Mas depois que ela completou seus 15 anos, dali uns 4 meses por aí, veio outra decepção na vida dela. Foi quando a mãe dela veio a falecer. E ela falecendo, né? Ela ficou sozinha. E um certo dia, ela andando pelas ruas da cidade, chega numa praça onde tem aquela juventude da primeira igreja batista, fazendo um ar livre, um culto no ar livre. Um estava cantando duete, outros tocando violão, outros declamavam poesia, aquela alegria total. Ela ficou ali olhando. Nisso vem um jovem e entrega um folheto para ela. E ali ficou os dois conversando, conversa vai, conversa vem, até que terminou o trabalho. Como o trabalho daquele dia era da mocidade, então quem veio fazer quem trouxe a mensagem foi como é que fala? Missionarista. Seminarista. Bom, então que o seminarista subiu lá no púlpito, abriu a Bíblia e leu também um versículo onde diz o seguinte: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Bom, ele também leu só este versículo. Ele trouxe a mensagem. Terminando a mensagem, ele fez um apelo. Esses que sentiu que o Espírito Santo tocou no seu coração e quer entregar a sua vida a Jesus, levante uma das suas mãos.
ela foi a primeira a levantar a mão. E de mais pessoas. Né? Então, o seminarista falou, bom, essas pessoas que levantou a mão, venha aqui na frente, que eu quero orar por vocês. Ela foi a primeira a ir lá na frente. Chegou lá, o seminarista fez aquela oração linda, uma oração comovente, que muita gente chorou. Ela veio a se converter. E ela se convertendo também, ela se tornou uma nova criatura. Uma pessoa distinta, né? Pregando o evangelho para todo mundo. Né? E ela ficou levando o evangelho para aquele povo. Mas Deus também tinha um propósito na vida dela. Né? Assim como Deus mudou o nome de Sarai para Sara, mudou também o nome dela. O nome da senhora é? Iranete. Né? E no passado ela se chamava Sebastiana. Ela se chamava Sebastiana. É aí, meus amados irmãos, que a gente vê o milagre do Evangelho. Poesia de Mário Barreto França. A noite vinha chegando na fazenda do Zumbi e havia uma dor chorando no canto da Juriti. Um vento frio de medo parvalhava os arvoredos como um empresário de horror. As águas turvas do rio lançavam desafio e as margens cheias de flor. Atrás de um tronco de tusto, uma sombra se esguiou. Um velho olhou, teve susto, e um tiro ao chão prostou. Sem ajuda, um marimbondo deu um suspiro profundo e fez silêncio. E o desamado assassino seguiu seu negro destino, isento de punição. Todo o povo revoltou-se, mas nada pôde fazer, pois não atenou quem fosse capaz de assim proceder. Lamentou-se o sucedido, houve enterro concorrido, promessa e gente a falar. Porém, qual terra sem chuva, a orfanzinha e a viúva ficaram sem pão e sem lar. Passaram-se muitos anos, e o assassino, que sofreu muitas mágoas e desengano, um dia se arrependeu, ouvindo falar de Cristo, do seu amor, e foi isso que em seu coração fez fluir um roseral de bondade. Hoje, ele prega a palavra nas mensagens do porvir. E a orfanzinha, que tanto sofreu da sorte e desdém, um dia viu que o seu pranto foi estancado também. Na sua alma cansada, raiará doce alvorada entre os festejos de luz. A vida dela agora é uma eterna aurora sobre as bênçãos de Jesus. Foi numa convenção batista que esse fato se passou. Uma senhora nortista, a um consultor falou: vejo que nós conhecemos, seu nome é Narciso Lemos. Em Pernambuco eu nasci. Eu me chamo Sebastiana, também sou pernambucana, da fazenda do Zumbi. Narciso fica pensando e indaga: quem foi seu pai? Foi João Caboclo. Lastimando foi morto sem nenhum ai. Não foi ele assassinado quando ia para o lado do rio? Sim, pois então fui eu seu assassino. Foi o meu trágico destino. Minha irmã, eu peço perdão. E ali os dois se abraçaram. Hermanado pela fé que encontraram em Jesus de Nazaré. Ela, apesar da saudade que chora em sua orfandade, perdoou tão grande mal. Ele, triste, arrependido, se prostrou agradecido ao altar celestiais. Os milagres do Evangelho há de sempre aparecer, convertendo moços e velhos no caminho do dever. Corações sofredores, as almas dos pecadores, hão de achar sempre esta luz. Mansão de paz salvadora, que alteia acolhedora no Calvário de Jesus. Obrigado, irmão.
Eu queria agradecer pelo senhor ter aceito o meu convite. Queria agradecer por essa linda poesia, essa história que o senhor contou de novo para nós aqui. Que Deus abençoe sua vida, que o irmão continue sendo uma bênção. Muito obrigado. Eu vou pedir que nós fiquemos de pé para agradecer pela vida dele, né, ao Senhor. Vamos orar agradecendo. Senhor, muito obrigado porque o Senhor mandou para nós aqui nessa noite, irmão Maviael. Obrigado pela vida dele, por ele ter aceito esse convite. Ó Deus, pedimos que o Senhor o abençoe e o guarde. Que ele sempre seja nosso irmão, nosso amigo, onde quer que o encontremos. Muito obrigado por causa de Jesus. Amém. Obrigado, viu, irmão? Deus abençoe. Obrigado.